E se eu te dissesse que há portais invisíveis ao seu redor neste exato momento? Portais que poucos conseguem enxergar e menos ainda conseguem atravessar. A alquimia sempre foi um dos maiores mistérios da humanidade. Desde os tempos mais antigos, mestres como Hermes Trismegisto, Paracelso e Fulcanelli compreenderam que esse conhecimento não podia ser entregue de forma indiscriminada. Não porque estivesse escondido, mas porque poucos estavam prontos para enxergá-lo. O verdadeiro segredo da alquimia não está em fórmulas ou pergaminhos esquecidos. Está na capacidade do buscador de atravessar um processo interno de profunda transformação. E esse processo não é para qualquer um. Na tradição esotérica, os buscadores do conhecimento foram divididos em 3 grupos. Os não despertos são aqueles que vivem no piloto automático, presos às ilusões da matéria, sem questionar a realidade. Os despertos, mas não iniciados, começam a perceber que há algo além. Estudam, investigam, mas ainda permanecem presos no nível da teoria. Mas há um terceiro grupo, mais raro e enigmático, os verdadeiros iniciados. Eles não apenas compreendem a alquimia, mas vivem a transmutação em sua própria carne. E para esses, 3 portais se abrem. Esses portais não são metáforas vazias, nem simples conceitos filosóficos. Eles são desafios reais, experiências transformadoras que testam a coragem, a resistência e o compromisso do iniciado. Cruzá-los significa morrer para quem você era e renascer como aquilo que sempre esteve destinado a ser. Cada um desses portais exige mais do que conhecimento. Eles exigem entrega total, pois não há como atravessá-los sem deixar para trás as ilusões e os velhos apegos. A pergunta não é se esses portais existem. A pergunta é: você está pronto para cruzá-los? Porque uma vez que você deu o primeiro passo, não há mais volta. O caminho da transmutação é irreversível. Aqueles que cruzam jamais serão os mesmos novamente. Antes de atravessar os portais da alquimia, o iniciado precisa de um laboratório. Mas ao contrário do que muitos imaginam, esse laboratório não é um lugar físico, repleto de frascos misteriosos e pergaminhos antigos. O verdadeiro laboratório alquímico está dentro de você. Desde os tempos mais remotos, os mestres da transmutação sabiam que, sem um espaço interno preparado, nenhuma transformação pode acontecer. Não importa o quanto alguém deseje mudar, se a mente for caótica e as emoções estiverem descontroladas, qualquer tentativa de transmutação será superficial. Na alquimia tradicional, cada ferramenta do laboratório possuía um significado oculto. O cadinho, crucible, por exemplo, era o recipiente onde os metais eram aquecidos até que suas impurezas fossem eliminadas. No nível interno, esse cadinho representa a mente e o coração do iniciado. Todos os medos, traumas e crenças limitantes acumuladas ao longo da vida são as impurezas que precisam ser queimadas. Mas essa queima não acontece por si só. Ela exige um olhar profundo para dentro. É preciso observar os padrões que se repetem, os medos que paralisam e os apegos que impedem a evolução. Mas apenas colocar algo no cadinho não é suficiente. Para que a queima aconteça, é necessário fogo. No laboratório físico, esse fogo era sustentado pelo Atanor, o forno alquímico que mantinha a temperatura estável durante o processo de transmutação. No laboratório interno, esse forno representa a vontade, a disciplina e a persistência do iniciado. Sem essa chama interna, o processo fica pela metade. Basta pensar em quantas vezes você tentou mudar um hábito e desistiu no meio do caminho. Esse é um sinal claro de que o fogo do Atanor ainda não está forte o suficiente. A preparação para a transmutação não é um momento simples ou rápido. A maioria das pessoas deseja mudar,
mas não quer abrir mão do que as mantém presas. Querem um novo caminho, mas insistem em carregar os mesmos fardos. É por isso que muitos nunca avançam. A primeira grande lição do laboratório alquímico é essa: não há transmutação sem destruição. O ego precisa derreter para que algo novo possa surgir. O chumbo precisa ser queimado para que o ouro se revele. E isso dói. Mas aqueles que resistem ao calor do cadinho, que sustentam o fogo do Atanor e não recuam diante da destruição, percebem algo extraordinário. No meio das cinzas do que foi queimado, algo novo começa a emergir. É aqui que a jornada realmente começa. O laboratório interno está pronto, o iniciado está preparado. E diante dele, o primeiro portal começa a se abrir. O primeiro portal da alquimia se abre para aqueles que estão prontos para enfrentar a própria escuridão. Negredo, a fase negra, é o primeiro grande teste do iniciado. Ele marca o colapso da identidade antiga, o momento em que tudo o que parecia sólido começa a desmoronar. Não é um processo suave, nem confortável. Negredo não traz clareza, não oferece respostas, apenas escuridão. Os antigos alquimistas comparavam essa fase à putrefação da matéria, o estágio onde tudo se dissolve antes que a verdadeira transmutação possa começar. Dentro do laboratório interno, o iniciado percebe que todas as certezas que sustentavam sua vida começam a se desfazer. As ilusões se partem, as verdades confortáveis se tornam inúteis e a mente mergulha em um estado de caos. O que antes parecia ser uma identidade estável, agora se mostra uma construção frágil, erguida sobre condicionamentos e crenças limitantes. Nada mais faz sentido. Esse colapso é muitas vezes descrito como a noite escura da alma, um período de profunda crise existencial, onde a antiga visão de mundo se dissolve. Mas Negredo não é apenas um colapso mental. Ele obriga o iniciado a confrontar tudo aquilo que foi ignorado, reprimido e evitado. Medos profundos, traumas do passado, padrões destrutivos, tudo o que esteve escondido agora vem à tona. Não há mais como fugir. O iniciado vê a própria sombra sem filtros, sem máscaras. Esse é o momento mais desafiador da jornada, porque exige total honestidade consigo mesmo. Muitos recuam nesse ponto, incapazes de lidar com o peso do que descobrem. Mas aqueles que suportam a escuridão começam a perceber um detalhe crucial. Negredo não é o fim. A escuridão total é apenas um estágio. Para que algo novo possa nascer, o antigo precisa morrer. Aquele que atravessa Negredo e não desiste, começa a notar que mesmo no meio do caos, algo dentro dele sobrevive. Esse é o primeiro vislumbre da verdadeira transmutação. A dor que parecia insuportável começa a se transformar em um novo entendimento. O iniciado não é mais o mesmo de antes. E quando ele percebe isso, o segundo portal começa a se abrir. Depois do colapso total do Negredo, algo inesperado acontece. Do meio da escuridão surge um fio de luz. O iniciado, que antes estava mergulhado no caos, começa a perceber um novo sentido emergindo. Esse é o segundo portal da alquimia. Albedo, a fase da purificação. Se Negredo foi a morte do antigo eu, Albedo é o renascimento, mas não um renascimento imediato ou triunfante. É o primeiro sopro de ar após quase se afogar. A primeira claridade depois de uma longa noite. Não é ainda o ouro final da transformação, mas é o alvorecer de algo novo. Na fase de Albedo, a mente se torna mais clara e as emoções começam a se estabilizar. O iniciado começa a enxergar padrões que antes não percebia. A realidade, que antes parecia um caos sem sentido, começa a se reorganizar. O que antes eram apenas coincidências, agora são compreendidas como sincronicidades.
O véu entre o visível e o invisível começa a se tornar mais fino. A intuição se aguça, os impulsos destrutivos perdem força e uma nova leveza surge. Mas essa transformação não acontece sozinha. Ela exige esforço consciente. O iniciado precisa se limpar das impurezas do passado, abandonar velhos hábitos, dissolver os últimos traços das crenças limitantes que restam. Albedo também representa o equilíbrio emocional. Se antes as emoções eram uma tempestade descontrolada, agora elas se tornam águas calmas e cristalinas. A raiva, o medo e a ansiedade, que antes dominavam, começam a perder seu poder. O iniciado aprende a observar sem reagir impulsivamente, a perceber que nem todo pensamento precisa ser seguido, que o silêncio muitas vezes contém mais sabedoria do que 1000 palavras. O que antes era uma luta constante contra a própria mente, agora se torna um estado de harmonia. A alma começa a ascender, livre das correntes da ilusão material. No entanto, albedo não é o destino final. É apenas uma preparação para o verdadeiro objetivo da alquimia. Muitos se acomodam nessa fase, encantados com a clareza recém-descoberta, mas sem dar o próximo passo. O segundo portal não é o fim. Ele é apenas a ponte para o terceiro e mais desafiador estágio. Aqueles que estão prontos para a verdadeira realização sabem que ainda há mais um portal a ser atravessado. O portal do Rubedo. Depois da purificação de Albedo, muitos acreditam que chegaram ao fim da jornada. Afinal, a mente está clara, as emoções equilibradas e a alma em ascensão. Mas esse é o erro fatal de muitos buscadores. Compreender não é o mesmo que viver. Conhecer a verdade não é o mesmo que se tornar a verdade. É por isso que existe um terceiro e último portal, Rubedo, a fase da realização. Poucos chegam até aqui, e menos ainda conseguem atravessá-lo. Esse é o teste final, onde todo o conhecimento deve ser colocado em prática, onde o ouro da transformação finalmente emerge. Se Albedo era a purificação, Rubedo é a manifestação. Neste estágio, não há mais separação entre teoria e experiência, entre o espiritual e o material. O iniciado não apenas entende os princípios da alquimia, ele se torna a própria alquimia. A dualidade se dissolve. Corpo, mente e espírito deixam de ser opostos e passam a funcionar como uma única expressão do ser. Não há mais conflito interno, não há mais divisão. A luz não está apenas no pensamento ou na emoção. Ela se enraiza na própria existência. Mas Rubedo exige mais do que compreensão. Ele cobra a incorporação total da transformação. Muitos chegam até Albedo e se tornam satisfeitos apenas com a clareza que conquistaram. Mas esse é um perigo, pois Rubedo não pede apenas que se saiba, ele exige que se viva. A iluminação precisa descer até a matéria, ser expressa em cada ação, cada palavra, cada escolha. O verdadeiro alquimista não é aquele que apenas vê a luz, mas aquele que se torna a própria luz. Esse é o ouro da alquimia, a pedra filosofal que sempre esteve oculta dentro de nós. Atravessar o terceiro portal significa despertar para o poder da criação consciente. Neste estágio, o iniciado percebe que nunca foi um prisioneiro do destino, nunca foi um joguete das circunstâncias. Ele sempre teve o poder de moldar sua realidade, apenas não sabia como usá-lo. Agora ele sabe. O ciclo está completo, a transmutação foi finalizada. O alquimista não é mais um buscador, ele se tornou a própria grande obra. Aqueles que atravessam os 3 portais da alquimia chegam a uma compreensão fundamental. A transformação nunca acontece isoladamente. Nada no universo existe de forma independente, e o mesmo se aplica à jornada do alquimista.
Desde os tempos antigos, os mestres da transmutação observavam os ciclos do cosmos, os movimentos dos astros e os ritmos da natureza, pois sabiam que tudo está interligado. A grande obra não é apenas uma mudança individual. Ela é uma sintonia com forças muito maiores, que governam tanto a matéria quanto o espírito. É por isso que os antigos alquimistas estudavam a astrologia, não como um simples conhecimento esotérico, mas como um mapa oculto do processo de transmutação. Cada fase da alquimia está conectada a um princípio planetário, refletindo os ciclos do universo dentro da jornada interna do alquimista. Saturno rege o negredo, trazendo destruição e dissolução do antigo. A Lua governa o albedo, iluminando a purificação e a reconstrução da mente. O Sol brilha sobre o rubedo, manifestando o ouro da realização e a integração do ser. Esses astros não são apenas esferas girando no espaço. Eles representam forças ativas que moldam a consciência e influenciam o processo alquímico. Aqueles que compreendem esses ritmos cósmicos não lutam contra a corrente, mas aprendem a mover-se em harmonia com os ciclos do universo. Mas a grande obra não acontece apenas no nível espiritual. Ela também se manifesta no corpo físico. A verdadeira alquimia não transforma apenas a mente e a alma. Ela refina a própria biologia do iniciado. Os antigos sabiam que a purificação dos metais na alquimia externa era um reflexo do que acontecia dentro do corpo humano. Cada metal alquímico tem um correspondente bioquímico. O ferro está ligado à energia vital e à ação, o mercúrio à mente e à comunicação, o ouro à harmonia e ao estado de iluminação. O equilíbrio dessas forças dentro do corpo determina a capacidade de transmutação do alquimista. Aquele que aprende a alinhar mente, corpo e espírito descobre a chave final da grande obra e compreende que o verdadeiro ouro da alquimia sempre esteve dentro de si. A alquimia sempre foi vista como um processo de transmutação da matéria, mas os antigos mestres sabiam que essa transformação também acontece dentro do próprio corpo humano. O verdadeiro laboratório alquímico não é apenas uma metáfora espiritual. Ele é biológico. Cada reação química dentro do organismo, cada hormônio liberado, cada processo celular reflete o princípio alquímico da transmutação. Assim como os alquimistas purificavam metais para extrair o ouro oculto, o corpo passa por processos contínuos de refinamento. O que comemos, pensamos e sentimos influencia diretamente essa jornada interna. Cada metal alquímico possui um correspondente bioquímico no corpo humano. O ferro, ligado ao planeta Marte, está conectado à energia vital e à ação, representado pela adrenalina que nos impulsiona a agir. O mercúrio, associado à mente e à comunicação, reflete-se na dopamina, que rege a motivação e a clareza mental. O ouro, o metal supremo da alquimia, está diretamente ligado à serotonina, o neurotransmissor do equilíbrio e da felicidade. Quando essas substâncias estão em harmonia, o corpo e a mente operam em sintonia, facilitando a ascensão espiritual. Mas quando estão desequilibradas, o alquimista se vê preso em estados de estagnação, confusão e desarmonia. Por isso, cuidar do corpo é parte essencial da grande obra. Alimentação, sono, respiração consciente, movimento e equilíbrio hormonal não são apenas hábitos saudáveis. Eles são práticas alquímicas. Um corpo intoxicado e sobrecarregado por estímulos artificiais dificulta a transmutação da consciência, enquanto um corpo em equilíbrio se torna um vaso perfeito para o despertar espiritual. Assim, como o alquimista prepara o cadinho para que o chumbo possa ser derretido, o buscador da verdade deve preparar o próprio corpo para suportar a intensidade da transformação interna. Mente, corpo e espírito não são separados.
são uma única corrente de energia fluindo na jornada da iluminação. A pedra filosofal sempre foi cercada por mistério, mas os verdadeiros alquimistas sabiam que ela nunca foi um objeto físico. Ela é um estado de consciência. Encontrá-la significa alcançar um nível de existência onde a separação entre matéria e espírito se dissolve, onde a transmutação interna é completa e o ser humano desperta para seu verdadeiro potencial. Mas essa jornada não acontece por acaso. O caminho para a pedra filosofal exige um compromisso absoluto com a autotransformação. Cada pensamento, cada ação e cada escolha moldam essa busca. Aqueles que acreditam que podem chegar ao ouro sem passar pelo fogo do cadinho jamais alcançarão a verdadeira realização. Para trilhar esse caminho, o alquimista precisa seguir 4 princípios fundamentais: autoconhecimento profundo, purificação mental e emocional, disciplina constante e aplicação prática da sabedoria. O primeiro passo é observar a si mesmo, reconhecer padrões e eliminar ilusões. Depois, vem a fase de dissolução do que já não serve, crenças limitantes, traumas e apegos que impedem a evolução. Mas o conhecimento sozinho não basta. Ele precisa ser colocado em prática. Viver a alquimia significa integrar cada ensinamento no dia a dia, agir de forma consciente e transformar a própria realidade. Quando corpo, mente e espírito finalmente se alinham, a pedra filosofal se revela. Não como um artefato místico perdido no tempo, mas como aquilo que sempre esteve dentro de nós, aguardando para ser despertado. A jornada da alquimia não é para qualquer um. Os portais estão sempre abertos, mas poucos têm coragem de atravessá-los. Muitos se perdem antes mesmo de começar, presos às distrações do mundo material, às ilusões do ego e ao medo da mudança. Outros até dão os primeiros passos, mas recuam diante dos desafios, incapazes de suportar o colapso que a verdadeira transmutação exige. A decisão final não é sobre entender a alquimia, é sobre vivê-la. Você pode escolher continuar como está, carregando os mesmos pesos, repetindo os mesmos padrões, ou pode aceitar o chamado e dar o primeiro passo rumo à sua verdadeira transformação. Mas essa não é uma escolha superficial. Dizer sim ao chamado da alquimia significa aceitar que sua antiga identidade será destruída. Significa se comprometer com a dissolução de tudo o que já não serve, com a reconstrução de uma nova consciência e, por fim, com a manifestação do ser que sempre esteve adormecido dentro de você. E não há atalhos. O caminho exige esforço, disciplina e um olhar sincero para dentro. Você está disposto a enfrentar sua própria escuridão para encontrar a luz? Está pronto para atravessar o fogo da transformação sem fugir no meio do processo? Se a resposta for sim, então o primeiro passo é observar onde você está agora. Em que estágio da alquimia você se encontra? Está perdido no negredo, enfrentando o colapso da sua antiga identidade? Ou está em albedo, começando a enxergar a verdade com mais clareza? Talvez já tenha chegado a rubedo, mas ainda não integrou completamente sua transformação na vida cotidiana. Identificar sua posição no processo é essencial para avançar. Nenhum grande alquimista cruzou os portais sem consciência plena do próprio caminho. Além disso, a vida sempre envia sinais. Nada acontece por acaso. Os desafios que surgem, as pessoas que cruzam seu caminho, as oportunidades inesperadas, tudo isso faz parte da sua transmutação. O universo responde à sua jornada interna. Quando você começa a prestar atenção, percebe que cada acontecimento carrega uma mensagem oculta, um ensinamento valioso para sua evolução. A alquimia não é apenas um conhecimento, ela é um estado de presença, uma forma de viver. Agora, a escolha é sua.
Você aceita o chamado? Atravessar os portais significa abrir mão da ilusão de controle e se entregar ao processo de transmutação. Significa transformar sua realidade, dissolver as limitações e despertar para a consciência plena. Mas ninguém pode fazer isso por você. O grande segredo da alquimia sempre esteve dentro de você, esperando para ser ativado. O ouro da grande obra não se encontra fora. Ele sempre foi o que você realmente é. A jornada pelos 3 portais da alquimia não é apenas um caminho de conhecimento, mas de transformação real. Aqueles que se comprometem com esse processo nunca mais enxergam o mundo da mesma maneira. Cada desafio enfrentado, cada crença dissolvida e cada nova percepção adquirida levam o iniciado a um nível de existência onde a consciência desperta e a realidade se revela em sua verdadeira natureza. Mas essa jornada não termina aqui. A alquimia não é um destino, é um processo contínuo. O verdadeiro alquimista compreende que a evolução nunca para e que cada novo ciclo traz desafios ainda mais profundos para serem transmutados. Mas agora que você conhece esse caminho, o que fará com esse conhecimento? Muitos escutam as verdades da alquimia, mas poucos têm a coragem de aplicá-las na própria vida. O ouro da transmutação não pode ser encontrado sem ação. Apenas ler sobre alquimia não mudará sua realidade. Apenas refletir sobre os portais não abrirá passagem para você. A transformação só acontece para aqueles que escolhem trilhar o caminho conscientemente. O que você aprendeu aqui pode ser um ponto de virada, mas apenas se você decidir usá-lo para transformar sua vida. Se você sente que essa mensagem ressoou em seu interior, não ignore esse chamado. Comece a aplicar os princípios alquímicos no seu dia a dia. Observe sua mente, seus padrões emocionais, os ciclos da sua vida e como tudo se conecta. Mantenha o fogo da transformação aceso. E se quiser se aprofundar ainda mais, há materiais valiosos esperando por você. Nos comentários deste vídeo, há 2 recomendações de leitura essencial sobre alquimia que podem levar sua compreensão a um nível muito mais profundo. Não perca a oportunidade de estudar e expandir ainda mais sua percepção. Além disso, se esse conteúdo foi valioso para você, compartilhe com aqueles que podem estar prontos para receber essa mensagem. Deixe seu comentário e diga em que fase da jornada você acredita estar. Isso não apenas fortalece sua conexão com o processo, mas também ajuda a espalhar esse conhecimento para mais pessoas. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando essa busca pelo oculto, pelo místico e pelo conhecimento ancestral. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, os portais sempre estiveram abertos, mas a escolha de atravessá-los é apenas sua.